Olha, estamos fazendo por gentileza, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui na noite desse dia. Agradecer ao nosso pastor Joel, por essa oportunidade e desejar a você um feliz ano novo. Amém. É o nosso primeiro culto aqui em Glendale, nesse ano. Nós estamos fazendo as primícias junto ali com a nossa igreja de Los Angeles. E para nós temos a gratidão profunda, porque o Senhor nos deu mais um ano para nós trabalharmos juntos aqui para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Isso para nós é um privilégio e nós não tomamos isso como coisa grande. Agradecemos a Deus e a vida do nosso pastor, que é um homem de Deus, que nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui trabalhando em nome do Ministério do Belém, e principalmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos, lembrando que hoje é o 5º dia da nossa campanha de primícias e hoje nós vamos falar sobre vida devocional. Eu acompanhava até agora há pouco, antes de vir para cá em casa, no culto da nossa sede, o nosso pastor ministrou essa palavra, o pastor Joel, e assim, irmão, deu vontade de fazer o vídeo dele para colocar aqui para você assistir, né? Porque foi uma bênção. Esse é um assunto que é um assunto, sabe aquele assunto que quando você fala dele, vê o nome da pessoa, é a pessoa que domina o assunto, né? Nosso pastor, graças a Deus, tem algo na vida dele que é uma marca do seu ministério, que é vida devocional. Ele, como ninguém, fala a respeito disso. E a leitura que a gente tem aqui hoje, a partir do versículo 10, do versículo de número 12, capítulo 10, versículo de número 12 do livro de Deuteronômio, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém. Essa passagem, ela é repetida em Deuteronômio. Aliás, Deuteronômio significa repetição, segunda vez que é dita alguma coisa. E é interessante que o livro de Deuteronômio, ele foi escrito, ele foi ditado por Moisés, para que o povo que agora estava entrando nessa segunda fase da sua peregrinação, eles estavam chegando próximo da entrada da Terra Prometida, estava terminando aquela geração que tinha saído do Egito, e agora uma geração nova que tinha nascido no deserto, estava sendo preparada para entrar na Terra Prometida. E o livro de Deuteronômio é escrito com esse propósito, é a segunda declaração da lei. E Moisés, ele faz um esforço. E aqui, uma das leituras, mais conhecidas, e a teologia chama ela, e os judeus chamam ela da Shema, né? Porque é a leitura da lei, é a declaração principal da lei. O que é que teu Deus pede de ti? E só nesse verso a gente tinha muita coisa para falar sobre vida devocional, porque ele engloba aquilo que é o mais importante na nossa caminhada como crente. O que Deus quer? O que é que Deus quer? Por exemplo, quando a gente casa, a gente começa a passar um tempo junto com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, as primeiras coisas que a gente vai aprender é como é que a pessoa gosta das coisas, é verdade ou não? Ou como ela não gosta das coisas. E se você casou com uma pessoa que fala, respira, pisca, rapidinho você vai saber o que ela não gosta. Aliás, geralmente é a primeira coisa que a gente descobre nas pessoas, o que elas não gostam. Porque elas são muito mais vocais, elas apresentam muito mais, com muito mais facilidade. Ou elas fazem entender com muito mais facilidade aquilo que elas não gostam do que o que elas gostam. Eu estou falando de casamento, eu não estou falando de namoro, tá? Eu falava isso para os adolescentes da nossa igreja. Assim, gente, namoro é mentira. Até os primeiros 3 meses de namoro, ninguém falou verdade um com o outro aí. Você vai começar a falar a verdade lá na frente, quando chegar próximo de noivado. Mas é só no casamento que você vai descobrir a verdade mesmo. É só depois que a pessoa, conforme o tempo vai passando, ela começa realmente a falar para você quem ela é. Mas o que a pessoa não gosta no casamento, facilmente a gente já sabe. Então, essa declaração de Moisés, ela é muito importante para o povo. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é estar iludido sobre o tipo de relacionamento que a gente tem. Eu não sei se você sabe disso, mas eu falei isso ontem. Deus não está interessado que a gente sente numa cadeira todo final de semana. O interesse de Deus não é que a gente tenha um certo tipo de conduta religiosa e siga uma programação contida em um livro. Isso não é a vontade de Deus. É por isso, por exemplo, que Paulo fala que quando
é apresentado o fruto do Espírito, e ele elenca os elementos do fruto do Espírito, ele fala, contra essas coisas não há lei. Porque ele está falando que quem anda conforme aquilo que é o fruto do Espírito, quem manifesta o fruto do Espírito na sua vida, é cumpridor da lei. Não é que não tem lei para ele, que ele é fora da lei. Não, é que ele cumpriu a lei. Ele está debaixo daquilo que a lei queria dizer. Aquilo que a lei queria apresentar. E aí a gente volta para a mesma pergunta, e ela é importante para a gente começar a falar sobre esse assunto de hoje. O que Deus quer da gente? Qual que é a vontade de Deus para nós? O que é que Deus se interessa quando ele olha para a pessoa do Will, para a pessoa da Ana, para a pessoa da Jennifer, para a pessoa do Guilherme, até mesmo do Xandinho? Né? A Jéssica já chegou lá, mas o Xandinho, difícil. O que é que Deus quer da gente? Né? Tem até um filme que o pessoal fez, um meme, né? Se não me engano, acho que é o Novo. E um dos atores olha para a moça na frente e fala assim, what do you want? O que você quer? Ela, não sei. O que você quer? Eu falo, o que você quer? Eu não sei. O que Deus quer? Deus sabe o que Ele quer. Deus, ele sabe o que Ele quer. Deus não está lá no céu olhando, assim, como se fosse aquela entidade, né, bored, sem nenhum tipo de animação na sua vida. E faz alguma coisa aí, humano, para me alegrar aqui. Vai daí, dá uns pulos aí para mim ver como é que você pula. Deus não está lá no céu bored, olhando para a terra e fala, esses humanos não me surpreendem. Deus não é uma entidade dessa maneira. Deus não está lá no céu, por exemplo, assim, deixa eu ver o tipo de maluquices que eles vão inventar para me adorar. Moisés está falando com um povo que por anos, por centenas de anos, havia vivido prisioneiro. E tinha conhecido todo tipo de Deus. Tinha conhecido todo tipo de manifestação espiritual e religiosa. Eles tinham andado no deserto e tinham conhecido agora até mesmo os deuses das outras nações. A resposta para essa pergunta era de suma importância. O que é que Deus quer? Deus quer a mesma coisa que Iemanjá quer? Deus quer a mesma coisa que a sociedade quer? A sociedade é um ídolo hoje em dia. Deus quer a mesma coisa que o Instagram quer? Deus quer a mesma coisa que Mamon quer? O que é que Deus quer? O que é que teu Deus pede de ti? E aí ele faz o seguinte, senão, não é nada mais que isso. É um senão que, tipo assim, olha, é isso aqui. O foco está nisso aqui, é um senão. Senão. O que ele pede de senão? Ou seja, ele está falando, ele não está pedindo nada, senão. Ele não está te empurrando para nada, senão. E qual que é o senão de Deus? Que temas o Senhor teu Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. Às vezes eu vejo, e essa coisa do temor, mais uma vez, a pessoa vai por medo. Eu vou te dar um exemplo excelente a respeito disso. Você já foi funcionário? Alguma vez na sua vida? Você já conheceu uma pessoa que você considerava essa pessoa rigorosa? Quando a pessoa chega no ambiente, seu comportamento muda. E quando aquela pessoa chega, você muda a voz. Você muda a sua postura porque aquela pessoa chegou. Já passou isso alguma vez na sua vida? Ou então, não, comigo ninguém. Tá bom, come on. Nunca ninguém. Nunca ninguém. Quando você estava fazendo bagunça, seu pai entrou, sua mãe entrou no quarto, e você de repente mudou o jeito que você estava falando, porque seu pai chegou. Ou então isso sempre foi numa postura sua. O pastor chegou, né? Quando isso aconteceu com o pastor? O pastor chegou no ambiente, o pastor tá aí, gente, para com esse negócio, para de fazer isso. Mudou a sua maneira de falar alguma coisa? Mudou a sua maneira de comunicar alguma coisa? Já aconteceu isso com você alguma vez? Isso chama-se temor. Respeito. Respeito que muda a conduta pela autoridade que se apresenta.
A primeira coisa do senão de Deus para Israel, a primeira coisa, tema o Senhor, teu Deus. Lhe apresente o respeito devido. Lhe apresente o respeito da conduta devida que ele pede para que você tenha. Segundo, e nós vamos estudar mais isso mais para frente, que andes, que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos. Aqui o caminho, irmão, não é simplesmente uma rodovia, uma estrada. É as instruções. É um exemplo excelente disso. A Ana ama quando o GPS está mostrando um caminho para mim mais rápido para casa e eu vou por outro. Porque eu quero ver o Fred, as paredes da cidade. Vai demorar, filho. Tá parando, vai parando, vai parando, vai parando. Anda no caminho do GPS. Porque o GPS, ele já fez um cálculo. Ele já fez uma programação. Ele levou em consideração o trânsito da cidade e os outros telefones conectados a ele também. E ele levou em consideração o trajeto que você vai fazer e ele calculou que o melhor trajeto para você naquele momento é aquele que você está fazendo. Agora, se o algoritmo do GPS chega a uma conclusão que faz com que a gente obedeça o seu caminho, você já imaginou Deus? Você já imaginou o Senhor? Israel anda nos seus caminhos. Obedeça a instrução de Deus. Leve em consideração o temor que você tem por ele e ande na instrução que ele deu. E quando eu falo instrução que Deus deu, eu não estou falando de um pastor, eu não estou falando de uma pessoa que você considera que essa pessoa é de Deus, um conselho de alguém. Não, eu estou falando da instrução de Deus. Eu estou falando dessa instrução de Deus, esse caminho de Deus. E aqui, irmãos, é onde entra o problema. Para muita gente. Porque a instrução de Deus para muita gente é aquilo que ela entende conveniente para si. É aquilo que ela toma de conveniência na sua própria maneira de pensar e chama de Deus. E chama de Deus. O Dr. Ravi falava isso e ele falou isso numa reunião que eu estava presente. No dia que ele falou isso, eu estava lá. Em Chicago, em 2013, eu não me esqueço até hoje. Ele falou assim, tem gente que anda no seu caminho, ou anda no caminho de Deus, e faz o caminho de Deus virar o seu, porque quer andar no caminho de Deus. Tem gente que conhece o caminho de Deus, não quer andar no caminho de Deus e decide fazer o seu. Mas tem um terceiro tipo de pessoa que é pior, que ele anda no seu próprio caminho e tenta fazer o seu caminho, o caminho de Deus. Tenta fazer o seu própria maneira de ser o caminho de Deus. E para exemplo disso, ele pegou o Geazi. Naamã chegou lá, foi curado, 7 mergulhos no Jordão, saiu curado e foi embora. Antes de ir embora, meu profeta, meu amigo, como é que é? Qual que é o presente? Quanto é que custou esse negócio aí? Não, imagina, você não. Você vai fazer o seguinte, tal, você vai adorar a Deus daqui para frente. Só que tem todo aquele processo, tal, lá na minha terra, toda vez que o rei vai adorar, ele segura o meu nome, não, tudo bem. Se você só não dobra no seu coração, tal. Liberou o homem, não foi? Aí o Geazi pegou, viu o homem saindo, não, ficou barato demais, velho? Oxi, foi atrás dele. Aí foi atrás dele e falou assim, olha, quando você saiu, falou para Naamã, quando você saiu, o que aconteceu? Chegou 2 meninos para ser treinado como profeta. Olha só que coincidência, rapaz. Chegou 2 rapazes lá. Faz tudo, pega aí o linho, pega o ouro. Pega o que você quiser. Eu tinha prometido, pode pegar. Pegou tudo, chegou na casa dele e colocou debaixo da cama. Escondeu debaixo do chão. Aí chegou o profeta e falou assim, onde é que você estava, Geazi? Em nenhum lugar, assim, não é em particular. E aí brincou esse dia, né? Falou assim, se você tem filho pequeno, toda vez que o seu filho fala que não estava em nenhum lugar em particular, é imperativo que você descubra onde ele foi no geral. Porque se ele falou que não foi em nenhum lugar particular, significa que ele está falando que ele foi no geral. E aí ele fala assim, por acaso meu coração não te seguia enquanto você foi fazer isso aí? Agora, a lepra que estava nele está em você. Sabe, muito tempo depois a gente vai perceber que esse tipo de coisa, apesar de ser absolutamente espiritual, tem uma explicação completamente lógica.
O vírus que causa a lepra, aquelas bactérias que causavam a lepra, que aquele homem estava carregado de lepra, estava nas coisas que ele trouxe. Estava no linho que ele trouxe. Estava no ouro que ele trouxe. Estava na prata que ele trouxe. Foi por isso que Eliseu não quis. Estava contaminado aquilo lá. Só que a gente acha que porque a gente viu aquilo e pareceu bonito aos olhos, a gente tenta fazer o nosso caminho, o caminho de Deus. Ó. Quer ver? Isso aqui foi uma bênção que Deus abriu essa porta. Eu sei que Deus está falando com alguém. Foi uma bênção que Deus abriu essa porta que a Bíblia chama de pecado, eu falo de oportunidade. A Bíblia chama de errado, eu falo de, olha, bênção de Deus. A Bíblia fala de miséria e eu chamo de, olha, veio do Senhor. Glória a Deus. O que é que teu Deus pede de ti? Tema o Senhor teu Deus. Ande nos seus caminhos. Não faça seu caminho, tenta parecer o de Deus. Não toma as suas decisões e tenta fazer que é o de Deus. Ande nos seus caminhos e continua. E que ames. Amar é uma decisão do coração. O pastor gosta de falar essa frase, eu acho muito engraçado. O amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Né? Tem muita gente que fala, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Não é. O amor é uma decisão, você decide amar. Apaixonar-se é coisa da carne. É coisa da relação do corporal, com os hormônios, com a química. Mas amor é decisão. Tem muita gente séria que nunca tomou o caminho do adultério, não foi porque os olhos com lascívias se interessaram, é porque no seu coração amou mais a sua esposa do que deixou os seus sentimentos se levar por aquilo. A tentação não é pecado. Pecado é ser engodado pela tentação e dar lugar a ela para que ela se transforme em pecado. Nesse sentido, o pedido que Moisés está falando que é o de Deus para o povo, ame a Deus. Você vai ver muita coisa interessante na vida, mas toma uma decisão, ame a Deus. Você vai ver muitos convites que vão ser interessantes aos ouvidos e aos olhos, mas feche isso e ame a Deus. Tome uma decisão de que o de Deus é melhor. Amém. De que o de Deus faz bem. O de Deus é glorioso. O de Deus é o que é bom. Tome uma decisão. Porque a gente não pode ficar cocheando entre dois pensamentos, naquilo que é a nossa vontade e a vontade de Deus. E por fim, e que sirvas ao Senhor teu Deus. Amém. Agora, sabe o que é servir? Alguém acha que servir, irmão, é ser um servente, uma pessoa que, tá aqui, estou limpando o chão, eu estou fazendo as coisas aqui. Não, sabe o que é servir? Sabe o que é servir? Servir é servir. Servir é prestar para alguma coisa. Servir é não ser inútil. Servir é ser conduzido por Deus para alguma coisa que seja útil. Quantas vezes você vê na história pessoas absolutamente inúteis? Já conheceu alguém inútil? Que o que você dá para fazer para a pessoa, você não dá para fazer nada para a pessoa. Ela não presta para serviço nenhum. Ela é inútil. O convite de Deus é que nós não sejamos inúteis, que a gente seja servo, que sirva para alguma coisa. Que nós sejamos fiéis ao convite de Deus para andar nos caminhos dele e sirvamos para ele como alguma coisa, uma testemunha. Foi esse o chamado de Deus. Vós sois as minhas testemunhas. O que a testemunha faz? Ela declara aquilo que ela viu. Sirva a Deus. Declare aquilo que você tem visto do Senhor. E aí o convite que engloba o versículo por final é: com todo o teu coração e com toda a tua alma. O coração é onde saem as decisões da vida. E a alma é o cerne de quem nós somos. Que tanto nas decisões, quanto na nossa consciência, que tanto naquilo que a gente quer fazer, tanto naquilo que a gente é em nós mesmos,
nós amemos a Deus, sirvamos a Deus, andemos nos seus caminhos e sejamos temerosos daquilo que Deus colocou na nossa vida, para a glória do nome do Senhor, glória. Jesus Cristo. Você sabe que um edifício, ele se faz com muitas colunas. Mas tem alguns edifícios que tem uma coluna só que segura toda a estrutura. Tem uma coisa nesse edifício que é central para que toda a estrutura seja alicerçada, para que ele fique de pé. Esse é o estudo que ensina como você pode ser uma coluna de sustentação, mesmo que você seja sozinho onde você está. Glória a Deus. É um estudo para ensinar você a você aprender a ser e fazer, em vez de esperar e cobrar as outras pessoas para fazer. Eu vejo na igreja, irmãos, uma quantidade enorme de pessoas que são fáceis e rápidas para cobrar decisão dos outros, para cobrar conduta das pessoas, para cobrar postura das pessoas. E elas se exumem dessa necessidade, elas tiram o corpo dela fora dessa necessidade, porque ela fala assim: eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou membro da igreja, eu não estou participando de nada, então eu não preciso ter uma conduta certa. Aqueles que estão lá precisam. O convite hoje é que para que você saia desse vitimismo e dessa dependência das outras pessoas, e você tome uma postura e seja você uma coluna. E seja você alguém de responsabilidade no reino de Deus. Chega de ser irresponsável. Chega de passar para o outro a responsabilidade que é sua. Olha essa declaração de propósito bonita. Adorar, evangelizar, discipular, cuidar. A responsabilidade não é do outro, é minha. A responsabilidade não é do corpo de obreiro. A responsabilidade não é do líder de departamento, não é do pastor da igreja. A responsabilidade é minha. Eu sou responsável. Eu sou responsável por falar a verdade. Eu sou responsável por amar a Deus. Eu sou responsável por andar direito. Já pensou, irmão? E às vezes a gente fala assim, porque a pessoa não teve um bom exemplo, não teve um bom líder, não teve alguém que acompanhou. E Judas? Alguém certa vez falou, vou ter que ir para trás. Judas teve o melhor pastor, o melhor líder, o melhor amigo, a melhor companhia, e mesmo assim andou errado. Mesmo assim decidiu pelo mal. Que falta a gente tomar responsabilidade diante de Deus e andar direito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui que a gente entra no cerne da nossa questão até agora, depois dessa dissertação tão abençoada a respeito do verso. O segredo da nossa vida, para a gente conseguir fazer isso, que o Senhor está pedindo de nós, é uma vida devocional. O pastor costuma falar, esse é o emblema dos vários tópicos que ele fala, esse é o tópico principal de que 10 vezes que o pastor prega, 15 ele fala a respeito desse assunto. O segredo da vida do crente é uma vida devocional. O sucesso em qualquer área da vida é uma vida devocional que seja abundante, vibrante. Em qualquer área da vida. Não é simplesmente nos negócios, não é simplesmente nos relacionamentos, não é simplesmente na igreja. Em qualquer área da vida. O sucesso da nossa vida está ligada a uma vida devocional vibrante. E pastor, e as pessoas que não têm sucesso na vida, não têm a vida devocional? Vamos chegar lá. A gente vai falar disso aí. Mas uma vida devocional, irmãos, ela não começa simplesmente do nada, né? Ela começa de a gente percebendo que a gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma aliança com Deus. Nós temos de estar aliançado com o Senhor. E as nossas alianças com Deus, elas precisam ser conscientes. Elas não podem ser, mais uma vez, uma coisa que saia simplesmente da boca para fora. A aliança que a palavra de Deus fala é uma coisa realmente de pacto, de troca. Uma das que eu mais gosto que a Bíblia apresenta é o pacto que Deus fez com Abraão. Você lembra? Capítulo 12 do Evangelho de Gênesis, do proto-Evangelho de Gênesis, capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus aparece a Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você é pai de família?
Você é mãe de família, dona de casa? O maridão chegasse em casa e falasse assim, minha senhora, é o seguinte, arruma as coisas aí que nós estamos saindo. Vamos para onde? Não sei, Deus vai mostrar. Né? Eu conheço gente aqui, por exemplo, que é excelente planejador, gosta de planejar tudo, sair de casa. Vai para a terra e pode mostrar. Vai no caminho eu te falo. 75 anos de idade. Homem de postes. Vai, sai, vou te mostrar. Só que é o seguinte, tem um plano para você no meio do caminho. Vou te dar filho e vou te dar família. Abraão sai. Algumas coisas acontecem na vida de Abraão. Uma delas, por exemplo, é que o sobrinho que estava com ele, Ló, vai para Sodoma e Gomorra, né? Mas antes dele, na verdade, quando ele sai, na verdade, ele é preso lá por um pessoal. Lembra dessa história? Que ele foi preso. E aí ele foi com uns 315 da sua casa, mas o seu vizinho, que tinha nascido, na verdade, 315 tinha nascido na sua casa, mas o seu vizinho, que morava nos Cavalhais na frente da casa dele, manda, e foi contra os reis que tinham ganhado a batalha. E venceu a guerra. Capítulo número 14, ele vence a batalha, é fantástica essa história, e ele entrega os dízimos de tudo, lembra disso? Depois que ele entrega o dízimo, aparece o capítulo 15. E aí ele fala assim, vive o Senhor na tua presença, vive o Senhor para sempre, né? Que o Senhor me deu tudo, só não me deu o filho que o Senhor falou. E aí Deus fala assim com Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Eu gosto dessa passagem. Flávio José, ele conta uma das histórias absurdas que ele gosta de contar dos judeus, que ele aumenta o negócio assim, do jeito que eu for, rapaz, isso aumenta. A Bíblia, a Torá do Flávio José é ilustrada, né? Ele fala que quem ensinou matemática e astronomia para os egípcios foi Abraão. Olha só. De onde é que ele tira isso? Ô, Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas. Matemática e astronomia. Eu acredito, digo eu, não o Senhor, que Abraão deve ter feito um mapa estrelar. Ele era acostumado a viajar de noite, era comum naquela época, viajar com as estrelas e tal, fazer as peregrinações com as estrelas, era normal fazer isso. Mas eu imagino que Abraão fez um mapa. E Abraão sai a primeira noite e conta, sai a segunda noite e conta, sai a terceira noite e conta, e vai contando. Quando depois lá da 15ª noite que ele está terminando, ele vai ver as estrelas que ele já tinha contado, já está diferente o céu, já nasceu estrela nova, já tem estrela em outra posição porque se moveu. Mas peraí, não dá para contar. Pois é, Abraão, vai ser assim a tua descendência. E aí, como não se ficasse bastante, ele faz um pacto com Abraão. Ele fala assim, Abraão, pega 5 animais, abre os animais no meio, coloca um do lado do outro, faz um caminho no meio dos animais, e você vai passar no meio dos animais. Isso era uma apólice de seguro da época. O pessoal antigo, não os judeus, o pessoal antigo, antes dos judeus, né? Porque, para começar, Abraão não era judeu. Antes dos judeus, pessoal antigo, quando tinha um negócio de muita gravidade, Hebreus explica isso. Eles tinham que achar alguém para avalizar aquele negócio. Porque era um negócio de muito custo. Podia dar prejuízo. Se alguém de um lado do outro cumprisse o negócio, ia dar prejuízo. Onde é que o escritor dos Hebreus tira disso? Dessa passagem do capítulo 15. Abriu e passava, as duas partes do negócio passavam no meio dos animais. Dizendo o seguinte, que se eu não cumprir a minha parte do trato, o que aconteceu com os animais, aconteça comigo e com as minhas coisas. De tão alto que era aquele contrato. Se eu não cumprir a minha parte, e aí depois eles faziam o quê? Alguns deles trocavam o sapato para avalizar o contrato. A Bíblia fala que Abraão preparou e tal, aquele altar com aqueles animais e tal, e começou a enxotar. Ele não passou no meio, começou a enxotar as aves que estavam vindo, porque as aves queriam pegar os animais, e dormiu. Quando Abraão acorda, ele acorda com uma bola de fogo descendo do céu. E a bola de fogo passa no meio dos animais.
E aí Deus fala para Abraão: Abraão, o que eu te prometi, eu vou cumprir. Eu vou te dar um filho, vou te dar a terra de Canaã, e vou cumprir na sua vida. Abraão não faz. O que Deus estava falando para Abraão é o seguinte: Abraão, eu garanto sozinho o que eu estou falando para você. Só que Abraão estava disposto. Ele estava disposto a fazer aquele contrato com Deus. Ele estava disposto a tomar postura diante do Senhor. Ele estava disposto a fazer a parte que lhe cabia, que era o sacrifício dos animais. Sabendo que Deus era poderoso para cumprir na vida de Abraão aquilo que ele tinha prometido. A pergunta é, hoje, na nossa vida devocional: nós fazemos aquilo que cabe a nós para que Deus cumpra na nossa vida as promessas que ele tem na palavra? Nós abrimos o caminho, nós fazemos a nossa parte do sacrifício para que ele passe no meio? Porque os nossos sacrifícios sempre são insuficientes. Nenhum de nós pode fazer um sacrifício suficiente. E sabe por quê? Porque ainda assim, Deus é quem continua passando no meio dos nossos sacrifícios e falando que ele cumpre onde a gente não vai. E como é que Deus cumpre isso? Cruz do Calvário. Aonde Abraão não conseguiu chegar na vida dele, o Senhor Jesus estava lá para lavar Abraão e a sua descendência no sangue dele, para mostrar que o sangue dele é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Mas para isso, nós precisamos tomar atitude. Porque o sacrifício dele é insuficiente, o nosso é insuficiente. Mas de fazer a nossa parte e crer que Deus é suficiente. Aliança com Deus, compromisso com Deus, caminhada com Deus, ser de verdade de Deus. Não da boca para fora, do coração para fora. Tem gente que hoje está tão amarrada, uma vida de pecado, uma vida de malignidade, que nem enxerga o mal na vida. Que não nem enxerga onde é que dá para começar isso. Uma vida de aliança com Deus. E como é que começa isso? Primeira coisa, como a gente falou, conscientização. Você tem que ter consciência que você precisa de Deus, que não tem outra solução para a sua vida senão Deus. Abraão tinha consciência disso. O que Abraão ia fazer? Como é que Abraão ia conseguir resolver os problemas que ele tinha na vida dele? Quem mais das entidades que Abraão tinha visto seu pai, por exemplo, servir? O Flávio José, ele conta a história também junto com essa, que o pai de Abraão era dono de uma loja de ídolos em Ur dos Caldeus. E ficou Abraão odiado de ficar na loja de ídolos do pai dele. Um dia o pai dele chegou de volta e Abraão tinha pegado e quebrado todos os ídolos da loja de ídolos. E tinha deixado um pedaço do porrete que ele usou para quebrar na mão de um ídolo que foi o único que ele deixou inteiro. A hora que o pai dele viu aqueles ídolos todos quebrados, falou assim: meu filho, por que você fez isso? Não, pai, não fui eu não, foi esse ídolo aí, ó. Ele ficou com raiva dos outros, ele quebrou todos os outros. Aí Abraão falou assim, o pai do Abraão falou assim: Abraão, sabe que eu acredito nessa história, rapaz? É que esses ídolos não mexem, não falam, não faz nada. Pois é, pai, o senhor continua servindo eles. Mas não é o caso que acontece aqui. A conscientização é que Deus é o único. Nenhum daqueles ídolos resolveu o problema dele e da esposa dele. Nenhum daqueles ídolos fez promessas a Abraão que eram contundentes. Só Deus fez. Tenha consciência disso, que as promessas que Deus fez para você, orixá nenhum pode fazer. Entidade morta nenhum pode fazer. Maomé nenhum pode fazer. Cafúcio nenhum pode fazer. As promessas que Deus fez para você, a maconha não vai te fazer, a cocaína não vai te fazer. As promessas que Deus fez para você, o green card não vai te fazer, o governo americano não vai te fazer. As promessas que Deus fez para você, o estado da Califórnia não vai te fazer. Médico não vai te fazer. Medicina não vai te fazer. Tenha consciência disso, de que ou você abraça a promessa de Deus, ou ninguém mais pode te ajudar. Glória a Deus. Ninguém mais pode resolver o problema para você. E tenha depois a consciência, determinação. Eu já disse para você várias vezes. Qual que é a diferença entre o teimoso e o perseverante? O resultado. O teimoso e o perseverante é a mesma pessoa. Enquanto não chegou ao resultado, rapaz, você é teimoso, hein? Você teima na mesma coisa, você fica aí teimando. Fica teimando.
Talvez Abraão tenha passado por isso. Ô, Abraão, pelo amor de Deus, meu velho. Rapaz, mas já faz 10 anos que você recebeu essa promessa. Você só está mais velho, rapaz. Teimoso, não? Já depois, talvez até pastor. Chegava um velho lá, feliz, depois que tinha um encontro com Deus. Rapaz, tá chegando o dia da vitória. E aí os empregados levam para o velho, tá ficando cagado. Coitado, teimoso esse velho, rapaz. Ô, velho teimoso! Até o dia que ele sai da tenda de Sara com o neném no braço, né? Mas já não é mais velho teimoso. Perseverante, hein? Rapaz, Abraão, você perseverou, hein, rapaz? Que perseverança, meu amigo! É a mesma pessoa. Determinação. É o que Deus falou e é o que Deus falou. Não tem mais ninguém que falou nada. Em esperança, crer contra a esperança. E a determinação faz a gente ficar junto na decisão. Mas por que você não muda? Não, já decidi. Mas não pode decidir de novo? Rapaz, quem é que vai jogar na sua cara que você decidiu outra coisa? Quem é que vai esfregar na tua cara, rapaz, depois de tantos anos? Tem muita gente, irmão. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui, que não foi embora de casa até hoje por causa de uma decisão. Não chutou o balde do relacionamento porque fez uma decisão. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus vai honrar a sua decisão. Glória a Deus. Se você tem um coração determinado de que você está nesse barco porque foi o barco que Deus te deu, a casa que Deus te permitiu construir, o lar que Deus te permitiu estabelecer, se a sua decisão é essa, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Decisão. Decisão que passa pelo temor, que passa pelo amor de Deus, que passa pelo caminho de Deus para agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois da decisão, uma organização. Organizar a vida. Organizar as coisas que nós temos de fazer para o lugar que a gente quer chegar. Que é um excelente ponto sobre a vida devocional e organização. Nós vamos wrap it up tudo que se para a vida devocional. Quanto tempo você separa para Deus no seu dia? Eu não estou falando quanto tempo você passa no YouTube e está assistindo um vídeo de louvor. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando quanto tempo você passa ouvindo mensagem no YouTube. Não é isso que eu estou falando. Estou falando como você organiza o seu dia para glorificar a Deus. Quanto tempo você passa servindo a Deus durante o seu dia. Quanto tempo você tira para estar na presença de Deus? Você e Deus. Leitura bíblica, oração. Quanto tempo? Não estou falando para você que você vai lá para o YouTube ouvir aquelas músicas que faz bem para o seu ego, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É aquele rapaz do microfone pregando. Você está no coração de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando organizando o seu dia para Deus. Para entender o que Deus quer. Eu gosto desse testemunho demais. Tinha um sujeito aqui nos Estados Unidos, ele se aposentou e ele era um homem de Deus profeta. E Deus usava muito ele também com dom de cura. E um dia, depois que ele se aposentou, ele acordava de manhã, sentava na cama e falou assim: Jesus, qual que é a agenda para hoje? Já pensou, meu amigo? Que sonho? Qual que é a agenda para hoje, Jesus? Eu vou fazer o que hoje? E ele ficava todo dia, de manhã, meia hora, em reunião com o Senhor, pedindo a agenda pro dia. Não vou fazer nada que Deus não me dá para o dia hoje. Nesse dia, o irmão que contou sobre ele, deu testemunho, falou que ele recebeu uma ligação desse irmão. Falou: meu amigo, você está viajando? Está por aqui? Estou viajando. Tá, só que eu preciso falar com você antes de você viajar. É mesmo? Ah, você não pode viajar sem eu falar com você. Então você tem que encontrar comigo no aeroporto. Estou lá no aeroporto, estou do lado de fora. O que você quer? Meu amigo, é o seguinte, eu estava orando de hoje de manhã e Deus mandou me entregar uma palavra para você. Tá bom. Esse já era um senhor, já um evangelista já de uma idade avançada, já nos seus 60, quase 70 anos de idade. Ele falou assim: ó, Deus mandou dizer para o senhor que nesses últimos anos do seu ministério, Deus vai te dar uma unção dobrada. E aí na cabeça do irmão que estava ouvindo, falou assim: ah, você tá brincando comigo. Só me fez todo esse auê para falar que Deus vai dar porção dobrada de unção. E tá mesmo, obrigado. E outra coisa, Deus mandou dizer para o senhor que ali 4, 3 e 5 ele cuida. Aí, irmão, como é que é? Deus mandou dizer para o senhor que ali 4, 3 e 5 ele cuida. E aí o irmão começou a chorar. Você sabe o que você está falando? Ele falou: não tenho a menor ideia. Só sei que é isso que Deus mandou te dizer. Ele falou assim: há 20 anos atrás,
Eu fiz uma cirurgia na coluna, nas vértebras 4, 5 e 3. E essa é a maior dor do meu ministério. Eu não consigo ficar de pé, eu não consigo ficar sentado, eu não consigo abaixar, porque dói para tudo. Dói tudo. Aí então tá bom, então Deus só te curando. Pegou na mão dele e orou para ele, por ele. Passou 2 semanas. Eles estão saindo da TSA, que é aquele lugar onde o pessoal faz a checagem que você só aprovou, né? E o irmão foi colocar o sapato. O irmão que recebeu a promessa foi colocar o sapato. E abaixou para colocar o sapato e amarrou. E o rapaz que viajava com ele falou assim: não, pastor, não faz isso não, como é que o senhor vai levantar agora? Ele levantou o Senhor. E aí ele lembrou da palavra que o irmão deu, na semana retrasada. E ele falou o seguinte: quando eu lembrei da dor nas costas, sabe quando eu me lembrei? Eu me lembrei que quando eu subi no púlpito hoje à noite, a unção é dobrada. Glória a Deus. Porque alguém tomou a decisão e organizou a sua vida para estar na presença de Deus, para ser um vaso de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Glória a Deus. Porque alguém reorganizou a vida para que Deus seja o centro. Quantas soluções estão escondidas no coração de um crente? Quantas curas estão escondidas na mão de um ministério de cura? Quantas palavras de solução estão escondidas no coração de alguém, porque alguém não se organiza para ser usado por Deus. Porque alguém não abre oportunidade para que Deus o use. Para que Deus o separe, porque não passa tempo suficiente. Não serve a Deus de maneira completa. Se esconde. E Deus está olhando, te dei talento. Te trouxe até aqui. Cadê? E o que falta não é oportunidade ministerial. Não. O que falta não é uma posição no púlpito. Não. E desse jeito, nunca vai ter. O que não falta não é simplesmente um altar para aparecer como um vaso escolhido, como um diamante captado. Não. O que falta é vida devocional. É comunhão com Deus. É andar com Jesus. É deixar a vida ser guiada por Ele. É o que falta. Organização, valorização. Valorizar Deus na nossa vida. Valorizar a companhia de Deus. Sabe como é que você valoriza a companhia de Deus? Só tem um jeito de você valorizar. É quando você faz comparação. O valor só se descobre por comparativos. Vou te dar um exemplo. Um Civic custa em média 16 a 17 mil dólares. Para mim é muito dinheiro. Um Civic Zero, 16, 17 mil dólares. Ok? Só que um Bentley chega a ser 300. Entre o Bentley e o Civic é quase nada de dinheiro. Para mim ainda continua sendo muito. O que isso é? Valor. Isso é valorização. Tem muita coisa que a gente dá um valor enorme. Mas compara isso a Deus. A gente dá um valor enorme, por exemplo, me desculpem, vocês vão entender onde eu vou chegar. O tempo com a minha família tem um valor grande. O tempo com a minha esposa, com o meu esposo, tem um valor grande. O tempo com os meus amigos tem um tempo grande. O tempo como é que é mesmo? De self-care. É importante. Mas compara esse tempo todo aí com o tempo com Deus. E se você, em vez de gastar o tempo com self-care, você deixar Deus cuidar de você e passar o seu self-care na presença de Deus. E se ao invés de você gastar o seu tempo com a família, você chamar Deus para participar do seu tempo com a família. Porque diversas vezes, e às vezes eu me coloco também nessa posição, e às vezes a gente observa assim, o que eu estou fazendo? A gente coloca, às vezes, nossos filhos para participar de coisas que depois a gente se envergonha de Deus. Porque a gente não faz isso para falar coisa diante de Deus. Eu dou um exemplo para vocês. É muito legal levar os nossos filhos para um parque de diversão, não é? Eu acho super legal, é super vantajoso. Eles gastam energia, é uma delícia. Quanto tempo nós passamos em oração com eles? Valorização de quem é Deus para a nossa família. Eu não estou aqui jogando confete para
para nada, para ninguém, nem para mim, nem para você. Não estou aqui exaltando nada, nem estou sendo também hipócrita a falar que eu também preciso melhorar e valorizar mais o tempo com Deus. Valorizar mais o tempo da nossa família com Deus. Vida vitoriosa passa por isso. Sabe por que o milionário continua sendo milionário? Porque ele dá mais valor a $1 que ele tem no bolso do que eu e você, que temos menos dólar que ele. Ele faz um comparativo, não, $1 para isso aqui não vale. Ele fala, não, mas é só $1. Mas o milionário fala, não, isso aqui não vale $1. Isso aqui vale 50 centavos. E com $1 eu compro 2. Valorização, ele sabe o valor das coisas. Por isso que ele está milionário. A gente fica, às vezes, gastando tempo, gastando valor para as coisas e não chega no lugar onde Deus quer. E Deus está falando para você, isso aí não vale tudo isso, meu amigo. Esse tempo que você está gastando com essa sua insistência não vale tudo isso. Insiste comigo, anda no meu caminho. E aí começa a gente chegar no ápice do negócio. Expectativa. Quando você põe a valorização no lugar certo, você se organiza da maneira correta, depois de uma decisão firme, determinado que aquele é o lugar onde você precisa de estar, você gera expectativa no seu coração. Ah, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária, porque eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Aleluia. Você tem expectativa, você gera expectativa. Eu sei o que eu sei onde eu coloquei a minha vida. Eu sei a quem eu confiei a minha vida. Textos no textual da minha vida para mim. Capítulo 4, versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos. Em esperança, creu contra a esperança. Colocou expectativa no que Deus tinha dito. Abraão olhou para o corpo dele, o corpo mortificado da sua esposa. Nós dois estamos velhos, como é que vai sair? Não sei. Mas eu sei que eu coloquei todas as minhas fichas no lugar certo. Eu sei que eu fiz um investimento no lugar certo. E a minha expectativa é que vai dar certo. Glória a Deus. A minha expectativa é que ele vai cumprir o que ele prometeu. Porque eu estou esperando no lugar da promessa. Eu estou esperando no lugar onde ele me viu. Agar. Agar está lá fugindo de Sara. E aí Deus aparece para Agar. Eu não estou falando que Deus apareceu para Sara. Apareceu para Sara antes. Mas agora Deus está aparecendo para a escrava, Agar. Agar, onde é que você está indo? Eu estou fugindo da minha senhora. Por que, Agar? Não, porque ela falou que vai matar. Então. Deus não sabia. Aí ele pega e fala assim, olha, vai e volta. Porque eu tenho promessa na vida dessa criança aí. E aí ela batiza aquele lugar de Bet-Elroi, o Deus da vista. O poço do Deus da vista. Bet-Elroi. O tempo passa. E aí Isaac aparece orando, voltando das suas meditações do dia. Quando Rebeca veio ele a primeira vez. De onde ele estava vindo? De onde Deus falou com a mãe dele? Não. De onde Deus tinha falado com Abraão? Também não. De onde Deus tinha falado com a escrava? Estava voltando de Bet-Elroi, do Deus da vista. O nome some do Antigo Testamento. Vai aparecer no Novo de novo. Mateus. Onde é que ele aparece? Jesus fala o seguinte. Você, quando for orar, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que te ouve, não. Que te vê em secreto. O Deus da vista. Eu sei que ele me viu. E aonde ele me viu, ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aonde ele me enxergou, tem poder. Aonde ele percebeu que eu estava, é ali que ele me viu. É aqui que eu vou ficar. Eu não vou ficar guessing onde Deus está. Eu não vou ficar achando onde Deus está. Eu vou ficar no lugar onde Deus me viu, porque ele é poderoso. Expectativa. Eu estou criando expectativa em Deus. Eu estou criando expectativa em Deus para 2024. Eu não estou criando expectativa no Biden, nem no Trump. Eu não estou criando expectativa no governo americano. Eu não estou criando expectativa no Congresso Nacional para uma lei migratória. Eu estou criando expectativa em Deus. Eu não estou criando expectativa num pastor de uma igreja que vai abrir a porta para a gente congregar lá. Eu não estou criando expectativa nem em mim. Eu estou criando expectativas na palavra de Deus para nós. E em ficar no lugar onde Ele nos deu a palavra, para que Ele cumpra na nossa vida. E depois de tudo isso, vem a emoção.
veio o rei de Israel, no ápice da sua glória, com todos os seus tesouros em volta de si, com toda a pompa da sua realeza, chegando e escrevendo no Salmo: Senhor, não tenho outro bem além de ti. Isso é devoção. Isso é colocar Deus no lugar certo. É se apresentar na presença de Deus. O que eu estou falando para você, o meu convite, não é simplesmente que você tenha um culto devocional na sua vida, é que você gere uma vida de devoção em você. É que você tenha uma vida de devoção. Uma vida de ver o Senhor, de amar o Senhor, de andar com o Senhor, de celebrar o Senhor todos os dias da sua vida. Uma vida devocional, uma vida de devoção a Deus, é uma vida consertada, arrumada. Uma vida onde Deus consertou, onde Deus tirou mágoa para trás. Onde Deus tirou estigmas que você tinha no passado. Onde Deus tirou trauma que você tinha, que você não aguentava mais. Você ouvia sobre aquele assunto, você já ficava triste. Ai, meu Deus do céu. Porque lá em Barbacena, o meu pai era assim comigo. A minha mãe fazia não sei o quê. O meu pai tinha essa palavra. O meu avô falava assim comigo. Você vai esquecer de tudo isso. Porque quando você olhar para o Senhor, Ele vai consertar a sua vida. Ele vai consertar suas expectativas. Você vai falar: não, chega de viver assim. Chega de viver afastado. Chega de viver com mimimi, com conversa fiada. Chega de viver botando a culpa nos outros pelos meus próprios problemas. Uma vida de devoção a Deus muda a nossa percepção da vida. É por isso, por exemplo, que alguém chega para você e fala mal de você e você sabe, você consegue amar aquela pessoa. Aí a pessoa fala assim: você é falso. Você dá um abraço nessa pessoa. Você dá um sorriso para essa pessoa. Você, não é isso. É que eu passei tempo com Jesus. Você já foi aquele, por exemplo, aquela pessoa que falou assim: olha, eu estou tão feliz hoje, que hoje ninguém vai me derrubar. E aí você sai feliz. Aí você encontra aquela pessoa, por exemplo, que não gosta de você, e você dá um sorriso para ela, porque você fala assim: você não vai conseguir me derrubar hoje. Eu estou feliz. E a minha felicidade vai alcançar você, mesmo você estando chateado. Já viu até meme com esse tipo de coisa? Pois é. Quem passa tempo com Deus, vive assim a vida. Ele não vive alienado. E para isso, deixa eu chamar meu amigo José, que faz tempo que eu não falo dele. Capítulo 50 do livro de Gênesis. Os irmãos de José chegam do lado dele e falam assim: Senhor José, o pai morreu. Antes de o pai morrer, o pai falou para você não castigar a gente, José. Não castiga, nós choraram, José. José fala assim: vocês ainda estão nessa. Quando eles se encontram com José, lá no capítulo 40 e tantos, José fala assim: olha, não fica preocupado com isso aí, não, como é que está o nosso pai? Vai lá para o meu pai e conta para ele da minha glória. Ó, o teólogo de plantão aqui pela internet. Não tem em lugar nenhum que Jacó tenha morrido sabendo o que os irmãos fizeram com ele. Não tem. Não tem texto bíblico que Jacó tenha sido informado do plano dos irmãos. Depois. Não foi a gente que fez, pai e tal. Não tem. Quando chega no capítulo 50, ele fala assim: o pai falou nada. O que o pai falou se o pai não sabia? A própria promessa de José de Jacó para José, você lembra qual foi? Olha, os flecheiros lhe acertaram. Que flecheiro? Talvez foi a história que contaram para o velho. Não, eu estava andando lá e deram um negócio que você lembrou, aí trouxeram ele para cá. Então, quem sabe foi a história. Os flecheiros lhe acertaram, mas o seu arco foi mais forte. Capítulo número 50, lá chorando. O pai falou que quando morresse você não castigar a gente, tá? E aí José mostra que não é uma pessoa alienada. Sabe o que é uma pessoa alienada? É aquela pessoa que não vê a realidade. Que não sabe, por exemplo, que estão sentados em lugares escuros, falando mal dele ativamente. Que não sabe, por exemplo, que tem gente que planeja mal contra ele porque odeia ele. Que vem na orelha de um e fala uma coisa, que vai e pega a língua do outro para distorcer o que o outro diz, para contar para outro que não tem nada a ver com a história. Isso é uma pessoa alienada, como eles não soubessem que tem gente isso. Ei, gente, nem todo mundo na vida da gente vai gostar de nós. Tem gente que ativamente vai te odiar. Tem gente que ativamente vai perseguir você. A pergunta é: e daí?
José chega no final da história e fala assim, gente, vocês bem intentaram mal contra mim. Eu estou sabendo. Eu não estou aqui, sabe, vendo no mundo de La La Land. Eu sei o que aconteceu, gente, eu sei. Era eu que estava lá na cova. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Eu sei o que aconteceu. Mas quem não estão sabendo o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É que Deus pegou todo esse mal e transformou para bem. Em outras palavras, se eu pudesse parafrasear o meu amigo José, ele falou assim, é o seguinte, é que desde quando eu comecei a passar tempo com Deus, eu vi a bênção dele até mesmo nessa miséria. É desde quando eu comecei a observar quem Deus é e o caráter de Deus, já não me interessa o que você faz comigo. É por isso que Jesus fala assim, não tema o homem que pode matar a pessoa e simplesmente pode matar o corpo. Tema Deus, que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Eu não estou observando o que as pessoas vão fazer. Eu estou passando tempo com Deus e estou andando diante das pessoas para servir a elas o que Deus quer fazer por elas. Eu mudei o plano. Eu mudei a estratégia. Tudo isso porque eu passei tempo com Deus. Quer vitória na sua vida? Passe tempo com Deus. Glória a Deus. Quer vitória na sua vida? Dedique a sua vida a andar com o Senhor. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vida consertada. Uma vida santa. Uma vida útil. Utilidade para Deus. O que é que precisa de fazer na igreja que a gente não tem conseguido fazer? O que é que tem acontecido na igreja que tem ali uma necessidade que você pode ajudar, que você pode fazer? O pastor Joel tem uma frase excelente. Assim, olha, tem muita gente na igreja sem fazer nada, mas não tem ninguém na igreja que não tem alguma coisa para fazer. Tem muita gente na igreja sem fazer nada, mas não há ninguém na igreja que não tenha alguma coisa para fazer. Não tem. Todo mundo na igreja pode ter uma função para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. E uma vida útil é uma vida feliz. Glória a Deus. Quem abandona as coisas de Deus não encontra lugar de refúgio, que às vezes é o motivo pelo qual abandona. Pastor, estou muito cansado. Vou dar um tempo nas coisas do Senhor. Não vai descansar. Não vai. Pastor, estou muito atarefado. Vou me afastar do trabalho para mim poder ganhar um pouquinho mais de tempo. Não vai ganhar tempo. Não vai. Não vai. Não vai. Olha, eu vou me afastar das coisas aqui do trabalho da igreja, aqui das coisas que eu estou fazendo, porque eu vou encontrar aqui um jeito de organizar melhor a vida. Não vai organizar. Como é que faz então, pastor? Pede para Deus para te ajudar. Porque fala assim, Senhor, o valor maior na minha vida é continuar te servindo. Como é que eu faço? Agora, você vai abandonar a tarefa da única pessoa que pode te ajudar. É como você chegar para o seu patrão. Você escuta, estou muito cansado lá em casa, estou sem dinheiro, amanhã não venho trabalhar. Peraí. Mas você não precisa de pagar as contas? Preciso, mas amanhã eu tenho tanta conta para pagar que amanhã eu não posso trabalhar. Não faz sentido. A conta não fecha. A conta não fecha. Tem gente que por conta de uma vida tão afastada de Deus não tem fechado a conta. Não fecha a conta das emoções. Sabe uma coisa que acaba, que destrói qualquer depressão? Pode falar com qualquer psicólogo. Utilidade. Por que você acha que o nome do negócio é terapia ocupacional? Já parou para pensar? Por que chama terapia ocupacional? Porque você se ocupa. E como é que você se ocupa? Arrumando alguma coisa para fazer. Aí você fala assim, não, eu vou arrumar uma terapia ocupacional com as plantas. Mas com a igreja não pode. Com as coisas de Deus não pode. Não, vou arrumar a terapia ocupacional aqui com essa obra de caridade. Mas você quer uma obra de caridade, amor, carisma maior do que a obra do Evangelho? Se ocupe com Deus, seja útil, seja servo, sirva a Deus, sirva a igreja onde Deus te plantou, se debruce para isso. Sabe por que muitas vezes a gente não gosta de servir? É porque falta uma vida devocional, e quando você não tem uma vida conectada com Deus, de verdade na devoção, você fica esperando o prêmio de volta.
E aí na igreja não acontece, ninguém vai subir, você olha, parabéns. O que você fez é extraordinário e fantástico. Não vai acontecer, meu amigo. Não vai acontecer, meu amigo. Mas se você anda com Deus, você já recebeu o prêmio. O prêmio é ser útil. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O prêmio é estar ocupado nas coisas dele. E aí, Glória ao teu nome, Jesus. uma vida de devoção a Deus é uma vida feliz. Glória a Deus. Aleluia. Lembra que felicidade tem muito mais a ver com sucesso do que alegria? Sucesso, alcance, bem-aventurança. Deu certo. Eu busquei o foco, o gol, o objetivo e alcancei. Eu tenho uma vida feliz. Glória a Deus. Termino com esse último testemunho. Eu prometo para você que o nosso tempo já foi embora. Alguns anos atrás, um amigo meu chegou para mim, um amigo querido, né? Falou assim para mim: Will, já tinha separado ao presbitério nessa época. Assim, qual que é o seu nicho? Qual que é o seu nicho? Você é um pastor para jovens, para casais? Qual que é o trabalho que você quer fazer? Qual que é o seu nicho? Eu falei assim, eu não estou te entendendo. Mas eu queria que ele se expôsse mais um pouquinho. Não, você quer o quê? Qual que é o lugar que você quer trabalhar e tal? Porque tem vários pockets hoje em dia, né? De audiências e tal. Qual a audiência que você quer fazer? Eu falei assim, meu amigo, acho que você não me conhece. Você está entendendo? Eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O lugar mais alto que você pode chegar, eu cheguei. Eu estou aqui à disposição do Senhor. Eu sou feliz aqui. Mas você não gosta de fazer esse trabalho que eu estou fazendo? Não. Eu não gosto de fazer o trabalho, mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu sou dele. Eu sou feliz porque ele me achou para fazer até isso mesmo que eu não estou gostando de fazer. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a tua vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Glória a Deus. Eu estou feliz porque ele me chamou. Eu estou feliz porque ele me escolheu. Eu estou feliz porque eu já passei tempo com ele. Ele falou assim, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de ti. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para você o fim que você espera. Você quer ser feliz no final? Ele também quer que você seja. Você quer ter vitória no final? Antes de você querer isso, ele já queria. Dá para você o fim que você deseja. Agora, comunhão com Deus. Trabalhando com Deus. Porque no final, e eu termino aqui, agora pela última vez. O que Deus quer para você nessa vida que você vai viver é o tema central da nossa série de estudos. Uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Deus quer que você seja um emblema da vitória para você ser uma testemunha real daquilo que Deus faz na terra. Atos, capítulo 1, versículo de número 6 adiante. Olha, não nos convém saber os tempos das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas eu vou dar para vocês poder. Para quê? Para vocês serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tempo e lugar. Lembra do livro? Tempo e lugar? Cosmos e Kairos, Kairos e Cosmos. É isso. Escuta, o tempo está estabelecido por Deus. Mas enquanto no tempo estabelecido por Deus você estiver vivendo, Ele te deu poder para você ser testemunha nos lugares por onde você passar. Uma vida próxima de Deus não se interessa por quanto tempo dessa luta, se interessa por Senhor, qual o propósito do Senhor nesse lugar. Para que o Senhor me trouxe aqui? Por que eu estou passando essas 3 semanas aqui nesse lugar? Para que eu vim de tão longe para viver nessa terra tão diferente de onde eu vivia? Para que o Senhor me arrastou de um lugar onde a minha família tinha tudo, para um lugar tão escasso de tudo? Não interessa. Quem tem uma vida devocional, é esse o tempo para a gente viver aqui? É essa hora de se dedicar a isso? Estou dentro. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu tenho consolação, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Glória a Deus. E com o Senhor Jesus, e com o Espírito Santo de Deus, nós vamos avançar a agenda de Deus, em primeiro lugar, para a nossa vida. E depois, através da nossa vida para os outros. Nós vamos ser coluna na casa de Deus. Amém. Coluna.
Nós vamos parar de ir para ligar para as pessoas e pedir assim, olha, fulana, me ajuda com isso, não sei o que fazer. Não, não, não. Nós vamos começar a receber ligação das pessoas. Me ajuda, ora por mim, faz isso por mim. Será que você pode me ajudar com isso? Eu não sei mais o que fazer com meu filho e com a minha filha. A gente vai parar de ser a rodinha, de falar mal, e vai começar aquele que quando chega, a roda não consegue mais falar mal de ninguém. Sabe? Sabe aquela pessoa que chega e o assunto ruim tem que terminar? Que na boca do ímpio, ela é chamada do chatão, mas diante de Deus, ela tem autoridade para cessar intriga, para cessar conversa fiada, para cessar malignidade. Deus vai te usar nesse ano de 2024. Uma vitória de Deus na vida de muitas pessoas. E as pessoas vão contar o seu testemunho para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Essa oração final, nós vamos orar pelas nossas primícias em maio. Amém, Senhor. Junto com isso, nós vamos entregar a nossa oferta. Nós temos ali atrás alguns envelopes. Nós vamos entregar ao Senhor a nossa oferta em nome do Senhor Jesus Cristo pelo mês de maio. Nós vamos oferecer ao Senhor o mês de maio em nome de Jesus. Eu queria convidar aqui a irmã Ana para fazer essa oração pelo mês de maio em nome do Senhor Jesus Cristo.